Oi, gente, sejam bem-vindos a uma mega maratona literária. Eu resolvi gravar esse vídeo porque esse ano eu estipulei uma meta pessoal, que era substituir o meu tempo de tela por leitura. Enfim, gente, os seguintes livros que a gente vai ler nessa maratona vai ser o primeiro, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu li pela primeira vez Jogos Vorazes esse ano, e quando lançou eu li Amanhecer da Colheita, mas esse eu acabei deixando para trás, por isso que eu escolhi ele. O segundo vai ser Jogos ou Jogo de Herança. Esse eu vi todo mundo elogiando, principalmente no TikTok e no Scooby, então eu fiquei muito curiosa. E eu vi que ele é um livro sobre enigmas e mistério, o que eu gosto muito, então por isso que eu escolhi ele. O terceiro vai ser Asas Reluzentes. Eu já tinha falado antes aqui que eu queria ler ele. E é um livro que lançou esse ano, estou interessada no universo da Tinkerbell, então quero ler ele. O quarto vai ser Caçador Sem Coração. Esse é outro que eu tô vendo a galera falando muito, muita gente elogiando. Eu vejo várias vezes o unboxing dele no TikTok, então por isso eu escolhi ele. E eu acho que vai ser um livro muito bom. O quinto vai ser O Encantamento Delicado. Esse, gente, eu vejo direto trechos, tanto no TikTok quanto no Instagram dele, cenas e tal, e são sempre muito boas. Então eu fiquei super curiosa, por isso que eu escolhi ele. E o sexto vai ser O Massacre da Família Hope. Esse também eu acho que eu diria que é o mais hypado desse ano, se eu não estiver errada. Outro que eu vejo a galera falando muito, 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 muito. Então, quero ler ele. Ele eu acho que é uma pegada de crime, mistério, não faço ideia, só escolhi ele. E o título é bem chamativo, o que me chamou muito minha atenção, por isso que eu escolhi ele. E assim, gente, eu não estipulei um tempo. Normalmente eu vejo a galera colocando 24 horas, mas como eu escolhi 6 livros, eu vou deixar o tempo que eu demorar para ler esses 6 livros. Eu vou colocar um cronômetro pra gente saber quanto tempo eu demoro. E vai ser assim, e né, deixando claro que não vai ser esse tempo contínuo, né? Que eu tenho que viver, tenho que dormir, comer, enfim. Mas eu assim, todo tempo vago que eu tiver, todo tempo que eu puder ler, eu vou estar lendo. Então é isso, gente. Vem pro primeiro livro comigo, que vai ser A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes do universo de Jogos Vorazes. Vamos, gente, iniciar o cronômetro. E aí, bora? Então, gente, terminei de ler o primeiro livro e deu apenas 9 horas e 8 minutos. Foi um livro que demorou bastante, mas assim, a minha opinião sobre o livro. Eu gostei muito. Eu acho a Suzane uma ótima escritora. Para mim é sempre um prazer ler os livros dela. E eu gostei muito. E foi assim, super interessante ver o papel do Snow nos jogos, e principalmente porque ele teve muitas contribuições. Grande maioria das coisas dos jogos foi ele que criou, foi ideia dele. Como o telão nos distritos, junto com a obrigatoriedade de ver os jogos, a Vila dos Campeões. E no livro não fala, mas eu acredito que a questão de mostrar quem são os mortos nos jogos e o hino também é papel dele. E assim, gente, o que eu mais fiquei me questionando durante o livro foi como que esse Snow virou aquele Snow. Só que assim, ele sempre foi assim. Com o decorrer do livro, principalmente nas últimas duas situações, né, com o amigo dele e a Lucy Gray, que dá pra ver realmente o caráter dele, a personalidade. Dá pra ver o quão manipulador, egoísta e egocêntrico ele é. E assim, inclusive eu fiquei, será que eu também não tô sendo manipulada? Porque ele é o narrador do livro. Então, ele não é um narrador confiável, porque ele sempre vai favorecer as situações. Então, será que foi bem assim? Será que ele foi o legal da história? Mas, enfim, gente, foi muito interessante. Eu adorei ler esse livro e eu recomendo demais. Eu dei 5 estrelas. Muito, muito, muito bom. E recomendo demais, gente. Leiam. E agora, gente, vamos para o próximo livro, que vai ser Jogos de Herança. E eu estou muito confiante com esse livro. Espero que seja muito bom. E então, gente, terminei a segunda leitura e deu exatamente 14 horas e 2 minutos, né, no total. Então, esse livro eu demorei 5 horas para ler ele. De início, gente, eu não gostei desse livro. Eu ia dar 2, 3 estrelas para ele. Falei, nossa,
Me prometeram uma Lara Croft e me entregaram essa adolescente chata. Mas as últimas 100 páginas, gente, o negócio andou, foi plot atrás de plot. E eu fiquei super interessada em saber o desenrolar. Então, assim, possivelmente depois que eu terminar esse desafio, vou continuar lendo, né? Terminando a trilogia. Gostei muito, muito bom. Eu dei 4 estrelas realmente por conta desse. Uh, por conta dessa questão, né? Porque se eu fosse uma pessoa que desistisse de livros e talvez não tivesse o desafio, eu não ia ler o começo, eu ia falar, nossa, que livro chato, e ia largar, né? O livro ficar bom só lá no final é um pouco difícil. Mas, assim, em geral, gostei. É um livro bom, recomendo, mas você tem que ter paciência. Então, agora vamos para o próximo livro, que é Asas Reluzentes. Então, gente, terminei de ler o terceiro livro e no total de horas deu 19 horas e 4 minutos, então eu demorei 5, 6 horas para ler ele. Eu tive uma grande surpresa com esse livro, porque eu nunca tinha lido um livro da Disney e eu achei que ele ia ser meio bobo, meio clichê, mais infantil. Mas não, me surpreendi. Muito bom, gostei muito. Ele é muito bem escrito e, assim, graças a Deus eu sei o final da história, porque o final é muito triste. Se eu desenrolar, né, por conta dos filmes. E assim, gente, terminei de ler esses livros, me deu uma vontade imensa de olhar Tinkerbell. É muito fofinho, mas assim, a situação é a mesma do último livro. No começo é bem monótono, bem chato, então tem que ter um pouco de paciência pra você continuar lendo o livro, porque melhora. Mas eu gostei. Eu dei 4, 4 estrelas e meia, mas como eu já falei no outro, não tem como dar meia, então seria 4 estrelas, pela mesma questão do outro, mas é muito bom e eu recomendo. E agora, gente, vamos pro quarto livro, que vai ser Caçador Sem Coração. Então, gente, terminei de ler o quinto e o penúltimo livro, e no total deu 24 horas e 6 minutos, então também demorei 5 horas para ler ele. E, gente, eu adorei esse livro, até o momento é o meu favorito desse desafio, inclusive o meu favorito do mês, possivelmente. Assim, que final foi esse, inclusive, desse livro? Fiquei chocada e me deu muita vontade de ler o segundo, né, porque é uma duologia. E assim, provavelmente quando eu terminar esse desafio, eu vou ler ele. Assim, depois que eu terminei de ler, eu acabei de terminar de ler. Eu fui, né, ver uns edits no TikTok normal. E descobri que muita gente odiou esse livro. Então, assim, eu acho que é um livro que divide muitas opiniões. E ah, muitos dos comentários eram que o livro vende ela como uma pessoa muito astuta, muito inteligente, só que ela cai numas burradas que você fica assim, minha filha, era só você juntar 2 neurônios da sua cabeça que você percebia. E eu concordo com isso, mas eu acredito que é um processo de evolução da personagem. Acredito que no segundo livro ela vai estar mais inteligente, mais astuta. Mas assim, eu recomendo, eu gostei. E assim, nada. A escrita também, gente, é muito boa, muito fluida. Tem o POV dos dois protagonistas e eu acho que isso deixa a leitura muito diferente, assim, porque fica mais fluido, você não fica só no personagem. Eu gosto muito. E eu adorei, adorei. Mas assim, vai de cada um. Eu acho que esse livro é muito o caso do 880. Então, leiam e me contem o que vocês. E agora, gente, vamos para o quinto e penúltimo livro, que é Um Encantamento Delicado. Então, gente, terminei o quinto e penúltimo livro e deu 31 horas e 1 minuto e alguns segundos. Então, eu demorei por volta de 7 horas para ler ele, né? O outro tinha dado 24 horas e pouco. E assim, é um livro bem clichê, bem assim, um clichê bobinho, mas é um livro bem interessante, principalmente se você gosta de moda, porque a história gira um pouco em torno disso. Eu gostei, assim, eu senti que os personagens são muito. O romance não é muito bem desenvolvido, porque do nada eles estão loucamente apaixonados. Mas eu acho que para indicação, né, eu acredito que seja um livro mais pré-adolescente, seja seja bom. Então, assim, pro meu público já não é, já é muito bobinho, já é muito clichê, fica assim, ai, quanto amor, quanto amor. Mas é interessante, eu dei as 3 ou 4 estrelas, não lembro ao certo agora. Mas em geral, é um livro bom se você tá procurando aí um clichêzinho bobinho pra aquecer o coração, pra acreditar no amor. Esse é bom. E assim, eu recomendo, mas não vá com muitas expectativas de. Não sei, mas é isso. Então, é isso, gente. Não tem muito o que falar desse livro. Eu não sei porque eu demorei tanto pra ler ele. Eu acho que ele tem um. Ele é meio enrolado também. Mas assim, leiam, gente. Aí vocês me contam o que vocês acharam.
agora, gente, vamos pro último livro desse desafio, que é O Massacre da Família Hope, que assim, eu estou com muitas expectativas em relação a esse livro. Eu espero que seja muito bom. Então, vamos ler. Então, gente, terminei o livro e deu 37 horas, 45 minutos e 20 segundos. Deu quase 40 horas esse desafio. Para começar, gente, eu gostei muito do livro. Eu vi muitas opiniões que acham que o final é muito previsível, que dá pra saber as coisas, mas pra mim não foi. Claro que tem o detalhe que eu não leio muito suspense, então talvez pra mim, por esse motivo que foi meio chocante, eu não esperava os plots. E eu gostei muito, adorei. Eu dei 5 estrelas e eu recomendo demais. Eu acho que todo o hype que esse livro tem vale a pena, né? É merecido. E assim, se tornou um dos meus favoritos desse desafio. Eu ontem tava pensando, né? Comecei a ler ele de tarde, terminei de ler ele de madrugada. E eu não parei de ler, li ele em um livro. E eu tava pensando qual era o meu favorito desse desafio. E eu escolhi três, meu top 3, que é a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, O Caçador Sem Coração e O Massacre da Família Hope. Não é um pódio, né? Não consegui colocar eles primeiro, segundo e terceiro lugar. Os três são muito bons. Todos os livros, na verdade, são bons. Não li nenhum livro ruim nesse desafio. E assim, gente, em geral, todos os livros que eu li são muito bons. Claro que muitos dos outros três, né, que eu escolhi, não era muito pra minha indicação de idade, então acaba parecendo mais bobinho, mas. Então, por isso, né? Mas assim, adorei, gostei muito gravar esse desafio, foi super interessante. E descobrimos que eu leio 6 livros em 37 horas. Foi interessante. Inclusive, eu demorei pra ler esse último. O outro tinha dado. Quantas horas? Tinha dado 31, né? Nossa, eu li rápido esse livro. Tinha dado 31, nossa, é. Demorei. Não, é. Demorei 7 horas, é a mesma coisa que o outro, não li tão rápido assim, não. Mas assim, adorei gravar esse desafio. Muito interessante, muito legal. E recomendo todas as leituras que eu fiz. E muito bom, gente. Achei que ia me dar uma ressaca literária, mas na verdade só me deu mais vontade de ler. Principalmente suspense, esse último. Assim, então, quero muito ler. Quem tiver recomendação de bons suspenses, pode recomendar. E em geral é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.